Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na nossa terceira videoaula da disciplina de Planejamento Educacional. Nessa videoaula trataremos da temática do projeto político-pedagógico da escola, certo? Então, nas videoaulas anteriores, nós falamos em relação ao planejamento escolar, né? Que é o planejamento da escola anual, né? E dentro desse planejamento escolar, nós temos o plano, né? O planejamento, ele se materializa no plano, no papel. Então, o projeto político-pedagógico, ele é justamente um documento material que é fruto do planejamento da instituição escolar. O projeto político-pedagógico, PPP, é um documento material fruto do planejamento da instituição escolar. E aí nós nos perguntamos, mas o que é, de fato, o projeto político-pedagógico da escola, certo? Então, é um instrumento, né, que reflete as propostas educacionais da escola. Ele reflete as propostas, as ações da escola, né, as ações educativas da escola, visando um bom andamento do seu trabalho, certo? Que vai ter essa duração prolongada, né? Ela não é como o planejamento escolar, o plano escolar, que é para o ano. O projeto político-pedagógico ele tem uma duração maior, no entanto, ele é sempre revisitado, ele é sempre avaliado, ele pode sempre estar sofrendo alterações, né? Geralmente há essa necessidade de modificação, de adaptação, de alteração. Então, ele tem o papel de detalhar o funcionamento, as metas e os objetivos da instituição escolar, certo? E aí, nesse detalhamento, há o detalhamento das ações prioritárias e as ações que serão realizadas em um prazo menor e a longo prazo. Então, ele detalha essas ações, as prioridades nas ações e a sua realização, né? Médio, curto ou longo prazo, certo? Então, ele vai, inclusive, apontar como se deve organizar o tempo, como se deve organizar o ambiente de trabalho, os materiais e as condições de trabalho e organizar a gestão do trabalho pedagógico. Quando a gente fala de gestão do trabalho pedagógico, nós falamos dos instrumentos de trabalho, né, que estão à disposição na escola para a utilização nas práticas pedagógicas dos professores, nas práticas educativas vivenciadas na escola, e também falamos das metodologias que a escola utilizará no seu processo para proporcionar, né, para alcançar os seus objetivos, para proporcionar aprendizagem aos seus estudantes. Então, ele favorece, ele aponta como que deve ser essa organização de tempo, de material, de condições de trabalho, de gestão das práticas pedagógicas, né, as condições de trabalho para o professor, certo? Então, essas informações, esses apontamentos acontecem no projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico, ele é um projeto, certo? Porque ele dá um direcionamento, ele reúne propostas, certo? Ele reúne propostas a serem executadas pela instituição escolar durante um determinado período de tempo, certo? Ele reúne propostas de ações concretas, né? Ações concretas que a escola vai realizar durante um período. Ele é político porque ele tem um compromisso social. A escola tem um compromisso social visto que ela é um local de formação, né? Ela é um local de formação de cidadãos críticos, reflexivos, participativos, ativos diante da realidade em que ele está inserido, na sociedade da qual ele faz parte, né? Na comunidade da qual ele faz parte. E é pedagógico porque ele define e organiza as ações educativas e os projetos escolares, né, os projetos pedagógicos, necessários para proporcionar aos estudantes essa aprendizagem significativa.
Então, define as ações as ações educativas e os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. É um documento, né, um plano da escola que deve seguir a legislação, ele é produzido, ele é organizado seguindo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. Direciona também o trabalho a ser realizado diariamente pelos educadores, garantindo a aprendizagem de todos os estudantes e garantindo também uma educação de qualidade a esses estudantes. Então, quando a gente fala de direcionamento desse trabalho dos professores, é embasado no Plano Municipal de Educação, no Plano Nacional de Educação, na BNCC, na própria Lei de Diretrizes e Bases, nas diretrizes curriculares nacionais e no próprio currículo municipal também, que vão direcionar as práticas diárias dos professores no seu trabalho, no seu planejamento. Então, na elaboração desse PPP, alguns aspectos devem ser contemplados, né? Plano de ação, diretrizes pedagógicas, quem são os envolvidos, nesse caso, a clientela da comunidade, da escola, dados sobre a aprendizagem que são gerados anualmente, são os índices de aprendizagem, né? São dados estatísticos, e o contexto das famílias dos estudantes, né? A realidade da família dos estudantes, a realidade escolar, a realidade, o contexto no qual as crianças, os estudantes estão inseridos, certo? E aí, esse projeto político-pedagógico, ele não deve contemplar exclusivamente a um indivíduo. Ele deve contemplar a um grupo, ao todo. Ele vai funcionar como um guia, algo a ser seguido na escola. E, além de ser um guia, algo a ser seguido, ele precisa ser flexível, ele precisa ser passível de adaptações na medida em que for necessário. Sendo necessário, ele precisa ter essa flexibilidade para adaptações, para adequações, para realinhamentos, certo? E ele deve, na elaboração do projeto político-pedagógico, deve ser observado tanto a realidade dos estudantes quanto a realidade da comunidade escolar, certo? Deve ser analisado como um todo, né? Deve ter uma visão global, certo? E esse projeto político-pedagógico, ele também é a identidade da escola, certo? Por que ele é a identidade da escola? Porque cada escola tem o seu projeto político-pedagógico de acordo com a sua realidade. Então, ele é a identidade, ele demonstra, ele apresenta essa escola. Ele é a identidade de cada escola, certo? Então, por isso que ele é a identidade da escola. Na elaboração do PPP, também é necessário seguir alguns princípios norteadores, certo? Então, são eles: relação entre a comunidade e a escola, gestão democrática, democratização do acesso e permanência com sucesso do estudante na escola, autonomia, qualidade de ensino para todas as escolas, organização curricular e valorização dos profissionais da educação. Então, quando nós falamos de relação entre a comunidade e a escola, nós dizemos no sentido de que toda a comunidade precisa participar do processo de planejamento, de execução e de avaliação das ações desenvolvidas, né, dentro da escola. Então, toda a comunidade precisa estar participando ativamente do planejamento, da execução e da avaliação das ações dentro da escola. Gestão democrática no sentido de que todos precisam estar envolvidos nas definições dos caminhos, né, que a escola deve seguir. Então, toda a comunidade, pais, estudantes, professores, né, gestão, coordenação, devem estar envolvidos na definição desses caminhos, né, que a escola deve seguir. Democratização do acesso e permanência com sucesso do estudante na escola. Então, é garantir uma aprendizagem de qualidade
aos nossos estudantes, né, fazendo com que eles se desenvolvam de acordo com as suas competências e com as suas habilidades, certo? Então, garantir uma educação de qualidade para que eles se desenvolvam nas suas habilidades, nas suas competências e que, claro, levando sempre em consideração a sua realidade, né? Quando falamos de autonomia, né, nós estamos nos referindo à capacidade de autogestão, né, de considerando a sua realidade também. Qualidade de ensino para todas as escolas, né, que as escolas precisam adotar práticas de ensino que ofereçam uma aprendizagem, uma educação de qualidade para, né, voltada à aprendizagem de todos os estudantes, né, atendendo à necessidade desses estudantes para que eles tenham sucesso, né? Então a escola precisa adotar padrões, né, de ensino que favoreça essa aprendizagem dos estudantes. Organização curricular. Organização curricular diz respeito ao currículo que a escola adota, né, que ela utiliza, tem que ser voltado para a aprendizagem dos estudantes, né? Voltado para uma aprendizagem de qualidade, para a efetivação da aprendizagem. E a valorização dos profissionais da educação, sabendo que é necessário reconhecer que a qualidade do ensino ela está diretamente ligada à valorização dos profissionais, né? A valorização do trabalho do professor. Então, a qualidade do ensino está diretamente ligada à valorização do trabalho do professor. E quando falamos de valorização dos profissionais da educação, a gente defende também uma formação adequada para esses profissionais, uma formação continuada, né? Uma formação contínua, frequente, né? E aí, na elaboração, esse PPP, as escolas recebem orientações, recebem suporte da Secretaria de Educação, vai orientar como esse processo deve acontecer. Então, uma forma é a elaboração de um roteiro, dando um norte para as escolas em relação às diretrizes e, né, as prioridades da educação municipal. Então, dá essas orientações em relação às diretrizes e às prioridades que o município, né, tem. Quais são as diretrizes e prioridades do município em relação à educação. Sugestões das etapas que vão ser seguidas, né, pelas escolas nesses processos de elaboração do projeto político-pedagógico. Os objetivos, né, em relação ao acesso, permanência e à aprendizagem dos estudantes no tempo do estudante, que nós sabemos, inclusive, que nós vivenciamos realidades de salas de aula com turmas heterogêneas, estudantes que aprendem em tempos diferentes, a partir de metodologias diferentes. Então, orientações relacionadas a essa questão de aprendizagem no tempo do aluno, né, de permanência e acesso dos estudantes no tempo de aprendizagem no tempo dos estudantes. Cronograma das ações para o desenvolvimento dessas ações na escola, né? E aí, de uma forma geral, a Secretaria de Educação precisa estar inserida em todo o processo. Ela precisa participar também, ela precisa estar acompanhando todo esse processo, né, de produção, de elaboração do PPP. E na elaboração do PPP, a partir do momento que a gestão escolar, que os gestores escolares recebem essas orientações, eles precisam compartilhar essas orientações com a comunidade escolar, certo? Quem faz parte da comunidade escolar? Estudantes, professores, pais, gestão, coordenação. Todos os atores envolvidos na realidade, na comunidade, na escola, fazem parte da comunidade escolar. Então, o compartilhamento dessas informações, uma reunião para compartilhar essas orientações, vai favorecer,
né, o debate sobre a realidade educativa da escola. Então, é a necessidade de ouvir diferentes atores envolvidos. Não é uma elaboração exclusiva da gestão e coordenação da escola, é uma elaboração compartilhada, ouvindo o que a visão, a versão dos pais, dos estudantes, né, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. É ver diferentes versões, né, é ouvir, porque é a troca de informações, é o compartilhamento de ideias, de sugestões, né, de informações. Então, vai favorecer esse debate e enriquecer a produção do projeto político-pedagógico da escola. Então, para isso, a escola deve apresentar, é necessário, né, um diagnóstico do que é que precisa ser modificado no projeto político-pedagógico na escola em si, né? Fazer uma análise dos indicadores de aprendizagem da escola, né? É fazer uma revisão incluindo propostas de revisão do PPP, que a escola já existe e que esse PPP ele periodicamente ele é modificado, ele passa por uma revisão, por uma análise, né, coletiva, não pode ser uma análise exclusiva do gestor, ele é uma análise, uma avaliação coletiva para possíveis modificações, para novas visões em relação a esse projeto político-pedagógico. E o cronograma das ações, né, que serão executadas. A participação, mais uma vez, é democrática de toda a comunidade escolar, ou seja, todos estão envolvidos no processo, né? Trocando, para dar condições para que haja essa troca, né, entre os atores envolvidos, entre as pessoas que estão envolvidos, e assumindo coletivamente os esforços pela produção desse documento, desse PPP, né? Então, a gente leva em consideração que a elaboração do PPP de uma forma democrática, unindo os esforços de toda a comunidade, né, vai ser um projeto político-pedagógico bastante rico, certo? E não podemos esquecer que ele deve dialogar, que esse PPP ele deve dialogar com as políticas municipais, estaduais e federais, certo? Então, deve haver um diálogo entre as políticas públicas, as políticas municipais, estaduais e federais, exemplo da BNCC, por exemplo. Deve estar dialogando nesse PPP. E é necessário haver um acompanhamento das metas traçadas, certo? Então, é necessário que haja esse acompanhamento periodicamente, essa revisão, esse acompanhamento, essa avaliação durante todo o processo de execução também do PPP, de elaboração do PPP, certo? Então, tem-se que deixar claro que o projeto político-pedagógico ele é a união de esforços da comunidade. Ele é um documento material, né, que precisa estar à disposição da comunidade escolar. Ele não é um documento para estar guardado, engavetado. Ele é um documento rico e que precisa estar à disposição de toda a comunidade escolar, né? Então, essa foi a nossa terceira videoaula, certo, pessoal? Espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês, compartilhando algumas concepções em relação à temática abordada e até mais.